Olá, tudo bem? Bom, nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre célula, tá certo? Conteúdo lá do 6º ano, que está na unidade 7. Mas para especificar melhor, né? Para vocês entenderem melhor, alunos, o livro é o Projeto Araribá, que eu mostrei no vídeo para vocês, e os temas 1 e 2, que se encontram na página 154 até a página 159. Bom, no tema 1, nós vamos falar sobre as células, né? A célula é uma estrutura básica de todos os seres vivos, certo? Então, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Um exemplo que nós temos aqui é a célula animal, certo? Essa célula animal, vocês podem observar que ela é formada por várias coisinhas diferentes que nós vamos ver adiante. Bom, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Bom, as células são consideradas a estrutura básica da vida. É nas células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, como para a obtenção de energia, a formação e a renovação de componentes do corpo e para a reprodução. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, né, que vai estar mais ou menos desse jeito que eu estou lendo para vocês aí. Bom, então todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Então, é a estrutura básica, ou seja, é o básico para que um ser seja considerado um ser vivo. Bom, agora isso vai variar muito. Por exemplo, dependendo da quantidade de célula que um organismo tem, eles podem ser classificados, ou seja, os seres vivos podem ser classificados como, por exemplo, alguns seres vivos são formados por uma célula e são chamados de unicelulares. Ou seja, organismos que têm uma célula. Quando a gente fala unicelulares, nós estamos referindo a unicelulares. Bom, seres formados por duas ou mais células são chamados de seres multicelulares ou pluricelulares. Ou seja, se você olhar a imagem aqui, uma célula, outra célula, outra célula, outra e assim por diante. São várias células agrupadas. Então, se elas estão agrupadas, se são várias células, então é chamado de seres multicelulares ou pluricelulares. Bom, como será que então isso foi possível? Como que alguém, pensou antigamente como seria essa estrutura? Alguém teve que pensar, Alguém teve que ter a curiosidade de entender como que isso funcionava, Então, através de micro-organismos, as pessoas começaram a observar, e viram que tinham coisas que não dava para ver somente com o olho humano. Bom, aí esse conhecimento só foi possível através de alguns equipamentos, Isso começou a ocorrer lá no século 17, Quando Hooke, lá por volta de 1665, designou o termo célula, certo? No século 19, dois pesquisadores, Schlein e Deng Xuan, concluíram que todo ser vivo é formado por célula, ou seja, surgiu então a teoria celular. Mais para frente, mais para frente não, é mais ou menos pela mesma meado, da época. Esse outro pesquisador aí, cujo nome é meio complicado de falar, que é Rudolf Virchow, deu um passo adiante, declarando que toda célula surge de uma célula pré-existente, certo? Então, surgiu então com isso, veio a estrutura, a teoria celular. Bom, a célula como unidade fundamental dos seres vivos. Após essa declaração, esse cientista aí, Virchow, ele compreendeu que a célula pode se dividir e originar novas células. Ou seja, uma célula vai dividir formando outra, que forma outra, que forma outra. E dentro dessa célula tem funções, ou seja,
elas desempenham, elas fazem alguma coisa lá dentro. A célula não está lá sozinha. Alguma coisa acontece lá dentro, né? Que são as reações, né? Por isso, ela passou a ser considerada a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Quando nós falamos unidade estrutural, significa que a célula tem uma estrutura. Ou seja, as células compõem o corpo de todos os organismos vivos, ou seja, é uma estrutura. Quando nós falamos unidade funcional, nós estamos referindo que as células são as menores estruturas capazes de realizar funções características de seres vivos. Ou seja, lá dentro dela, lá dentro daquela pequena, né, daquela pequena célula que nós nem conseguimos ver a olho nu, exceto o ovo, né, ou algumas outras células que a gente consegue ver a olho nu, lá dentro vai ter várias e várias estruturazinhas pequenas que vai ter funções diferentes. Por exemplo, vamos aqui especificar melhor para vocês entenderem. A célula, aqui nós temos o exemplo de uma célula animal, tá, pessoal? Bom, ela está dividida basicamente em 3 partes, né? Isso estudando no 6º ano, mas basicamente são 3 partes, tá? Um exemplo da célula animal. Aqui nós temos a membrana plasmática, ela vai envolver a célula, controlar a entrada e saída de materiais, mantendo o meio adequado ao funcionamento celular. Então, aqui, ó, é como se fosse um muro, uma barreira, tá? Em que vai, por exemplo, se aqui tiver outra célula, aqui vai ter outra célula, outra célula, outra célula, e elas vão se comunicar. Outra coisa que nós temos aqui é o material hereditário. Esse material hereditário vai conter as informações para a manifestação das características hereditárias. Ou seja, aqui, ó, dentro, alguns seres, a maioria dos seres pluricelulares, né, ou até alguns seres unicelulares também, ele vai estar delimitado, ou seja, vai estar dentro do núcleo, né, que onde vai conter o material hereditário, que é o DNA. Outra parte que nós temos aqui na célula é o citoplasma, que é um líquido viscoso, né? Ele vai preencher a célula. É como se fosse uma água, né? Um líquido em que tudo fica boiando aqui dentro, tá certo? Então, então, professora, o que é essas coisinhas aqui, né? Coloridinha, bonitinha. Gente, não é coloridinho desse jeito não, tá? Essas colorações aqui é só para vocês entenderem melhor. Então, essas colorações, esses bichinhos aqui, são chamados de organoides ou organelas, que são pequenos órgãozinhos que estão dentro da célula. Então, desempenham várias e várias funções. Então, esses organoides estão mergulhados dentro do citoplasma, que dentro do citoplasma, aí nós temos lá o núcleo, que contém o material hereditário, e em volta da célula, né, que vai envolver toda a célula, nós temos, né, a membrana plasmática, ok? Bom, tema 2, níveis de organização dos seres vivos. O tema 2 vai estar lá na página 158 do livro Araribá, tá? Bom, nós temos aqui os seres vivos possuem diferentes graus de organização que estão relacionados com sua complexidade. Ou seja, para que um ser seja considerado vivo, ele tem que ter uma organização dentro dele, né? Por exemplo, vamos entender melhor como que funciona isso. Bom, um ser vivo pluricelular pode ter diversos tipos de célula. Por exemplo, nós temos aqui, na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e funções semelhantes estão agrupadas, formando os tecidos. Bom, os diferentes tecidos podem reunir-se e constituir um órgão. Os órgãos que atuam em conjunto e são responsáveis por determinada função formam um sistema. Vários sistemas atuando de maneira integrada constituem um organismo. Nossa, professora, que coisa mais complexa, eu não estou entendendo nada, né? Mas vamos lá, vamos entender melhor como funciona através da imagem. Bom, aqui nós temos uma célula, certo?
Vamos pegar aqui um xanin, um organismo, um gatinho, né? Bom, para formar esse gato aqui, para formar esse organismo, estou dizendo todo gato, nós vamos ter que passar por várias e várias etapas até formar um gato. Então vamos lá. Uma célula, certo? Desempenhando uma função, né, semelhante a outra célula, juntando célula com outra célula, com outra célula, outra célula, vai se formar um tecido, certo? Não é tecido não, pessoal, tecido de roupa não, tecido de animal, ou seja, pele, né? Ou seja, juntando esse tecido com funções iguais ou funções semelhantes, né? Vai formar um órgão. Nós podemos observar que nós temos aqui o estômago. Então, nós temos uma célula do estômago juntou com outra célula, formou o tecido do estômago. Juntou vários tecidos do estômago, ele foi agrupado, formou o quê? O órgão, que é o estômago. Um exemplo, tá, pessoal? Juntou esse órgão, né? O estômago com o sistema digestório, com o intestino, ele vai formar o sistema digestório, do xanin, do miau aí, ó. Juntou todo o sistema digestório, né? Sistema digestório, sistema cardiovascular, o sistema circulatório, né? Ou sistema respiratório, ou sistema nervoso, vai se formar, ou vai formar, um organismo, que foi o xanin, ok? Bom, pessoal, é basicamente isso aí, tá bom? Aí, depois eu vou postar para vocês também alguns vídeos relacionados a esse conteúdo, ok? Brigadão!